Bom, agora são 8h40. Voltamos com a reta final do nosso Folha no Ar de hoje. Como você está ligado aí, para quem está ligado desde cedo, né? Começamos ao vivo aqui com o José Maria Rangel, ele ex-candidato a deputado federal pelo PT e também hoje integrante da equipe de transição do governo Lula. Trouxe aqui suas primeiras impressões sobre essa vitória do Lula ontem, com a margem mais apertada da história. E a gente segue aqui com o nosso programa, concluindo aqui as manchetes também da Folha da Manhã, o jornal em edição especial que está circulando hoje nas bancas e também nas casas dos assinantes. Nós voltamos com o oferecimento de Proteus, serviços de saúde e medicina ocupacional, qualidade certificada ISO 9001-2015, Unimed Campos, cuidar de você, esse é o plano. Laboratórios Plínio Bacelar e também o apoio de Plínio Bacelar Vacina, uma moderna clínica especializada em vacinação, com o apoio de Green Energia Solar. Para você que está chegando agora, seja bem-vindo. Para você que está acompanhando aí o Folha no Ar desde cedo, nosso carinho sempre, nosso muito obrigado. Vamos fechando aqui o programa de hoje, segunda-feira, dia 31 de outubro, com a seguinte informação do jornal Folha da Manhã. Antes, porém, teve uma manifestação já em Campos hoje pela manhã, por volta de 6h30 da manhã. Caminhoneiros fecharam o quilômetro 64 da BR-101, na altura da Pracinha do Saco ali, na Alberto Torres com a Rocha Leão, o fim da Silvio Baixo Tavares, né, estrada do contorno, que fecha ali na Alberto Torres, e dali para frente é Rocha Leão. Então houve esse protesto ali, a rodovia chegou a ficar fechada, né, houve engarrafamento de mais de um quilômetro, mas logo a seguir, né, foi tudo contornado, as pistas foram liberadas com menos de meia hora, né, e o protesto, né, foi colocado no acostamento. Dali em diante a gente não tem outras informações ainda. Com relação aos números aqui de Campos, nós que já falamos mais cedo, Campos teve a vitória de Bolsonaro maior, né, cresceu mais do que em 2018, diferentemente da região sudeste, que eu falei que foi a promotora da derrota de Bolsonaro nessas eleições, foi a região sudeste. O PT voltou a crescer no sul do país, voltou a crescer na região sudeste, apesar de não ter levado na soma total de alguns estados a vitória, mas houve um crescimento, e aí sim, os votos do Nordeste, né, acabaram confirmando então a vitória do Lula. Em Campos, por zonas eleitorais, no total nós tivemos Bolsonaro 63,14% dos votos, o que deu ao presidente 171.999 votos. Ao Lula, 36,86% dos votos, totalizando o que equivale aí a 100.427 votos. Na zona 76, 76ª zona eleitoral, que é Guarulhos e a região norte, Travessão, Morro do Cocos, Santa Maria, aquela região toda, a 76, o Bolsonaro teve 67,81%, 48.762 votos em Campos, então, na 76. Enquanto que o Lula chegou a 32,19%, com 23.144 votos. Na 75, Bolsonaro, que aí é Baixada, um pouco aqui do IPS, Capão, aquela região ali, e a Baixada inteira, Bolsonaro também venceu,
com 61,28% dos votos, ele somou 51.886 votos. Ainda na 75, o Lula do PT chegou a 38,72%, fazendo 32.790 votos. E por fim, aliás, por fim não, ainda faltam duas. Na 129, que aí é a região sul do município, pega aqui um pouco também dessa região aqui, de Carvão, Serrinha, Imbé e essa parte toda aí, né, já com a divisa do sul do município, Ururaí, essa coisa toda. A 129, então, deu Jair Bolsonaro também, do PL, com 64,48%, somando 29.482 votos. Contra Lula do PT, 35,52%, somando 16.241 votos. E aí, por fim, sim, a 98, que é aqui a Pedra, que é o centro da cidade. Bolsonaro do PL chegou a 59,71% dos votos, somando 41.869 votos. E o Lula do PT, com 40,29%, chegou a 28.252 votos. Isso em Campos, no total, então, com o Bolsonaro vencendo 63,14% contra 38,86% de Lula. Ainda no jornal Folha da Manhã, o impresso de hoje, assim como prometeu, o Vladimir Garotinho votou, tá? Ele prometeu aqui nesse programa na terça-feira passada que ia a Guayaquil, né, no Equador, assistiu o jogo do Flamengo, que foi campeão. Ele conseguiu chegar a tempo e votou, independente, e disse, E pé quente. E pé quente, né? Beto falou que ele é pé quente. Independentemente de quem vencer a eleição, a gente tem que tentar unificar o país. Não dá para ficar dividido, nós contra eles. Temos um país, um estado, um município pela frente para poder governar e entregar resultado para o povo. Que o vencedor entenda o resultado, disse Vladimir, logo assim, após o seu voto, né? Então ele cumpriu o que prometeu, viu o jogo e votou. Bom, diferentemente da região sudeste, por exemplo, né, o norte e o noroeste fluminense confirmaram aí a vitória também do Bolsonaro na maioria esmagadora dos municípios aqui da região, ou daqui das regiões, né? Para ser mais prático, o Lula venceu em Porciúncula, lá no noroeste, com 53%, Bolsonaro 46%. O Lula venceu em Laje do Muriaé com 59%, Bolsonaro 40%. Em Miracema, Lula também venceu com 53% contra 46%. Em Cambuci, também venceu o Lula, que são aí os 6 municípios únicos que ele conseguiu a vitória aqui nas regiões norte e noroeste, né? Então, em Porciúncula, Laje do Muriaé e Miracema, já com os percentuais ditos aqui. Em Cambuci, o Lula também venceu apertado com 50,43% contra Bolsonaro 49,57%. Em Conceição de Macabu, o 5º município que a gente mostra aqui pelo jornal Folha da Manhã, trazendo esses dados, o Lula venceu com a folguinha um pouco maior, 52,04%, Bolsonaro teve 47,96%. Em Quissamã, né, também confirmando o mesmo resultado do primeiro turno, vitória lá do Lula, com 52,13%, enquanto Bolsonaro teve 47,86%.
0,87%. Então, esses foram os 6 municípios: Macaé, Carapebus, São João da Barra, Campos, São Francisco, Cardoso, São Fidélis, Italva, Italcara, Peribé, Santo Antônio de Pádua, São José de Ubá, Itaperuna, Natividade e Varriçai, né, deram vitória para Bolsonaro nessas regiões Norte e Noroeste Fluminense. Essa edição aqui para você guardar aí, para você arquivar, a edição do jornal Folha da Manhã, com os números totais dos 100% das urnas apuradas. Aliás, vale aqui destacar, né, a efetividade do sucesso do trabalho do TSE. Para quem já acompanhou a eleição, como nós, né, em outras épocas, a eleição do voto impresso, onde ficávamos mais de semana acompanhando a apuração dioturnamente, né? Hoje ter o resultado da eleição, como tivemos ontem, né, em pouco menos de 2 horas de apuração após a eleição, é realmente um modelo que tem que ser respeitado, sim, né? Acredito que essa questão de urna, essa coisa toda agora deve acalmar um pouco, ou não, até porque, só para a gente fechar aqui o programa, tem vários fatos inéditos também, né, nessa eleição. Depois, ao longo da semana, nós vamos trazer um presidente da República nunca saiu em desvantagem quando estava no cargo, né, para ser reeleito. O próprio Fernando Henrique Cardoso ganhou as 2 eleições no primeiro turno, né? O Lula ganhou a sua reeleição no segundo turno, elegeu, né, também a sua candidata, e Dilma, e depois a própria Dilma também conseguiu a reeleição. Então, pela primeira vez na história do Brasil, um presidente no cargo perde a reeleição, né? É fato inédito. E também o número de abstenção do segundo turno foi menor do que o primeiro. É também outro caso para ser destacado como fato inédito nesta eleição. Também uma outra questão importante, aí sim, 12 horas depois do pleito, até o momento são 8 horas e 53 minutos, o Bolsonaro não se pronunciou. Aí já começa uma série de especulações, né, pelo país afora, com relação a esse silêncio do Bolsonaro, que ele estaria planejando uma reação, alguma coisa, mas até o momento não há nada, absolutamente nada, só há silêncio, e a gente então vai seguir com o silêncio, né? Então é assim que a gente segue, conforme para que você acompanhe aí de fato o que realmente está acontecendo. O presidente do Senado cumprimentou o Lula, vários presidentes, inclusive o Biden dos Estados Unidos se apressou, o Macron da França também, dentre tantos outros líderes mundiais, já cumprimentaram o Lula pela vitória. E o Moraes, o Alexandre de Moraes, disse que ligou também tanto para Lula quanto para Bolsonaro antes de proclamar o resultado, né, que foi bem recebido pelos dois. O presidente da Câmara dos Deputados também já deu os parabéns a Lula e após a eleição, né, já começam aí as conversas, evidentemente a partir de hoje, né, para que haja aí o entendimento, né, do próximo governo. Bom, são 8 horas e 55 minutos, a gente vai fechando por aqui essa edição de hoje do Folha no Ar, agradecendo a você também pela audiência de ontem, foi maravilhosa, impressionante, estivemos juntos aí por várias horas aqui, durante todo o dia, com flashes ao vivo a cada meia hora na programação da Folha FM, agradecendo aí a equipe do jornal Folha da Manhã, da Plena TV, né, do portal folha1.com.br, a nossa equipe toda, agradecendo a todos pelo carinho, a você principalmente pela audiência, aos patrocinadores, né, dessa cobertura das eleições, e a gente segue
né, com nossa programação normal a partir de agora, sempre com muita música e com muita informação. Muito obrigado a todos pela audiência. Amanhã de volta a partir das 7 horas da manhã, com o oferecimento de Proteus, serviços de saúde e medicina ocupacional, com a qualidade certificada ISO 9001-2015, Unimed Campos, cuidar de você, esse é o plano. Laboratórios Plínio Bacelar e Plínio Bacelar Vacina e o apoio também de Green Energia Solar. Tenham todos uma ótima semana, uma excelente segunda-feira. Agora, claro, a todos nós, né, ontem a gente já falava sobre isso, num país onde há uma divisão ainda, é claro, evidente, né, muito forte, é preciso que se tenha equilíbrio, é preciso que se tenha serenidade. Aqueles que ganharam, aproveite, comemore, festeje, mas com respeito, com limite, né, para que não haja nenhum conflito, para quem vai festejar a semana toda, para quem vai comemorar, para quem perdeu também as suas manifestações. Existem aí várias manifestações na internet, nas redes sociais, né, falando do luto. Também é preciso se respeitar. Acho que a partir de agora que os políticos se entendam, né, que eles promovam aí essa reunião do país, né, seja ele o vencedor das eleições, seja ele o derrotado nas eleições, não importa. A gente não importa, o importante é que o país esteja reunificado, esteja, né, em paz e que possa seguir assim, né, e acabar esse clima aí de nós contra eles, essa coisa. Acho que agora temos que seguir todos a nossa vida, o nosso trabalho, e os políticos, claro, é evidente, aqueles que ganharam seguindo aí para sua vitória, e aqueles que perderam se reorganizando para as próximas eleições, que na verdade, como eu já disse aqui, é daqui a pouco. Agora, por exemplo, Campos, atenções voltadas para a eleição da mesa diretora. Daqui a pouco, eleição da Alerj, daqui a pouco, eleição da Câmara Federal e do Senado, e também daqui a pouco, eleição para prefeito. É um pulo. Falta 1 ano e meio para a eleição para prefeito. Não faltam 2 anos para o voto, mas para a campanha cerca de 1 ano e meio. Então isso passa voando. Então, né, a derrota é só, quem sabe, aí uma forma, né, de você entender o momento, respeitar acima de tudo a vontade do povo, que é o que foi colocado nas urnas, e seguir a vida. São 8h58. Obrigado a todos. Até amanhã às 7h. Continue aqui na Folha FM, a rádio que toca você.